Então, pessoal, aqui o vetor v, ele vai ser simplesmente dado pelo vetor vx, certo? Não há vetor velocidade em y, porque a gente usou o argumento de que no ponto 1, exatamente nesse ponto 1, o vetor a componente vertical da velocidade ela é nula. Ok? Então, a resposta do item C é o que? Eu tenho que ir no ponto mais alto, né? No ponto mais alto, ou seja, quando y é igual a h, isso implica o quê? Que o vetor velocidade vai ser quem? O vetor vx. E aí a gente sabe que o vetor velocidade vai ser quem? V0 cosseno do ângulo θ de lançamento que multiplica o unitário i. Repare que é um vetor, então eu tenho que colocar o unitário i, certo? E finalmente a gente chega na outra relação, que é o que? Na outra pergunta, qual é o alcance A, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, puxa, o que a gente faz para fazer o alcance, né? Quais são os resultados que a gente já teve? A gente já teve o tempo de altura máxima, o tempo de voo, que vocês estão observando aqui. Chegamos na relação em que a altura máxima é v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2g. E agora a gente quer saber, né, qual é o alcance A, né? Como determinar esse camarada aqui? Qual é o alcance A? Bem, a gente tem que olhar para o quê? Para a equação 1, né? Vamos novamente lá em cima, né? Para a equação 1. A gente tem que utilizar a equação 1. Novamente a gente vai usar o argumento de que no ponto de partida ou no ponto de lançamento é a origem do sistema de coordenadas, né? Então, ao fazer isso, a gente automaticamente diz que o x0 é o quê? É igual a zero, né? A posição inicial, a gente considera a posição inicial, ou o vetor posição inicial igual a zero, certo? Então, novamente, considerando x0 igual a zero, a gente tem o seguinte, que o x, em função do tempo, ele é o que? Vai ser v0 cosseno de θ que multiplica o tempo t. Mas esse tempo t não é um tempo t qualquer, é o tempo de voo, né? Porque é exatamente o tempo que eu quero saber o alcance. Para saber o alcance, o que é o alcance? É a distância total que ele percorreu ao realizar a trajetória dele, ao realizar o movimento dele. Ou seja, ser lançado, atingir o ponto mais alto e novamente retornar à superfície. Então, esse aqui a gente vai utilizar o tempo t vai ser igual ao tempo de voo, que a gente já sabe que é quem? Está aqui escrito aqui em cima. Ó. Calculamos aqui agora. O tempo de voo é 2v0 seno de θ dividido por g. Então vamos colocar aqui, ó, 2v0 seno de θ divididos pela gravidade. Ao fazer isso, esse camarada aqui automaticamente se transforma em A, certo? E aí eu vou ter um v0 cosseno, né, um cosseno de θ, do ângulo de lançamento, certo? Que multiplica o tempo de voo, que aí vai ser que 2v0 seno de θ divididos pela gravidade. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Então isso aqui vai me dar um 2v0 ao quadrado seno de θ que multiplica o cosseno de θ, certo? Isso aqui, pessoal, divididos por quem? Divididos por g, certo? Só que a gente pode melhorar ainda esse resultado aqui, né? Como que a gente resolve isso aqui para melhorar, para, digamos assim, compactar mais essa relação?
Existem umas relações trigonométricas muito interessantes. Uma delas é a seguinte, ó. Ela diz o seguinte: o seno do arco duplo, seno de 2θ, é exatamente igual a quem? 2 vezes seno de θ cosseno de θ, certo? Então repare que aqui, ó, eu vou riscar aqui, ó. Esse fator 2 que multiplica o seno de θ e o cosseno de θ aqui, ó, é exatamente o que está aqui escrito aqui embaixo. Então, voltando aqui, logo, 2 pontos, eu tenho que o meu alcance vai ser quem? Vai ser V0 ao quadrado que multiplica seno de 2θ divididos, né? Divididos por G. Um pouco mais aqui em cima, né? Divididos por G. Esse aqui é o resultado final. Então repara que a gente resolvemos os problemas principais do lançamento de projéteis, né? Lembrando que a gente não está levando em consideração a resistência do ar. Então essas são as perguntas fundamentais, né? São as perguntas fundamentais. Claro que existem outros tipos de perguntas que a gente vai tentar resolver quando a gente for fazer vai ter uma videoaula só de questões relacionadas com essa primeira parte de cinemática, tá? No decorrer aqui eu vou colocar para vocês uma aula ou duas só sobre como resolver exercícios, ou então pegar exercícios clássicos e resolver eles, certo? Então resolvemos as quatro perguntas. Existe uma outra pergunta que é a seguinte: como relacionar, né? Existe a última pergunta que também é extremamente importante, que é como relacionar o que? As coordenadas y e x numa única equação. Que é exatamente o que a gente vai definir como equação da trajetória. Mas isso vai ficar para a próxima aula, pessoal. Então, equação da trajetória, ok? Então, isso aqui vai ser descrito, né? A gente vai mostrar como se chega nela e vamos fazer uma análise dela para casos limites, ok? Bem, pessoal, um abraço a todos e até a próxima aula.